Há cerca de 3.000 anos, em uma terra conhecida por suas colinas férteis e cidades cercadas por muralhas colossais, existia uma cultura que misturava beleza, mistério e práticas que hoje nos chocariam profundamente. Em Canaã, crianças podiam ser sacrificadas em altares flamejantes, enquanto em salões esculpidos em pedra se entoavam músicas sagradas para deuses que exigiam o corpo e a alma dos seus adoradores. As plantações floresciam sob o olhar temeroso dos camponeses, que ofereciam azeite e sangue na tentativa de agradar forças invisíveis. Em cada esquina de uma cidade cananeia conviviam a arte refinada, os cânticos harmoniosos, o comércio próspero e a idolatria mais obscura. Canaã não era apenas um destino geográfico. Era um campo de guerra entre luz e trevas, entre o Deus verdadeiro e os deuses do engano. Antes de seguirmos mais fundo por entre essas muralhas milenares, onde cada pedra tem uma história e cada silêncio guarda um segredo, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais do que os livros contam, e você não vai querer perder. Muito antes de Josué atravessar o Jordão e os muros de Jericó ruírem, Canaã já era conhecida como uma terra fértil e cobiçada. A Bíblia a descreve repetidamente como terra que mana leite e mel, uma expressão que vai além da metáfora poética. Era, de fato, um território privilegiado em comparação com as terras áridas ao redor. Suas colinas verdejantes, planícies férteis e fontes de água doce proporcionavam um cenário propício à agricultura, à criação de rebanhos e ao florescimento de comunidades organizadas. O solo de Canaã produzia vinhas, figueiras, oliveiras e cereais em abundância, como citado em Deuteronômio capítulo 8, do versículo 7 ao 9. A natureza generosa da terra era um atrativo não apenas para os hebreus, mas também para muitos outros povos que buscavam refúgio e prosperidade. No entanto, essa terra tão desejada não estava desabitada. Os cananeus, descendentes de Canaã, neto de Noé, já ocupavam a região há séculos, estruturando cidades-estados independentes, cada uma com seu próprio rei e sistema de governo. A fragmentação política favorecia conflitos internos, mas também proporcionava espaço para a diversidade cultural e religiosa. Canaã era uma espécie de encruzilhada do mundo antigo, conectando o Egito ao sul, a Mesopotâmia ao leste e os povos do mar a oeste. Esse cruzamento de civilizações tornava a Terra uma zona de constante influência externa, absorvendo práticas, objetos, ideias e línguas de diferentes origens. Ao mesmo tempo, essas influências alimentavam a resistência cultural dos povos locais, que se esforçavam para preservar suas tradições em meio às pressões estrangeiras. A geografia cananeia também era marcante por suas variações. Das montanhas de Efraim e Judá até as planícies costeiras de Gaza e Ázer, das regiões desérticas ao sul, às encostas férteis do Vale do Jordão. Cada região tinha seus próprios modos de vida e características econômicas. As áreas montanhosas, por exemplo, favoreciam a construção de cidades fortificadas e a criação de gado, enquanto os vales eram dominados pela agricultura intensiva. Já as cidades costeiras desenvolviam portos e eram marcadas por intenso comércio marítimo, como Tiro e Sidom, que futuramente teriam grande relevância durante os reinados de Davi e Salomão. Essa diversidade territorial não apenas influenciava os estilos de vida, mas também os conflitos por controle de regiões estratégicas. Mesmo antes da chegada dos israelitas, o povo cananeu demonstrava grande conhecimento sobre o uso da terra e do espaço. Aproveitavam a topografia para erguer fortalezas em locais elevados, dificultando ataques inimigos. Sabiam explorar os recursos naturais com sabedoria, construindo sistemas de cisternas para coletar água da chuva e desenvolvendo métodos agrícolas que respeitavam o ritmo das estações.
Isso tudo nos revela um povo que, apesar de idolátrico e corrompido aos olhos do Deus de Israel, possuía um grau elevado de organização social e tecnológica, o que tornava a conquista de suas cidades uma tarefa humanamente impossível, a menos que houvesse uma intervenção sobrenatural. A promessa da terra feita a Abraão, conforme registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 7, não era apenas espiritual. Era também uma herança concreta, geograficamente identificável, com fronteiras e riquezas palpáveis. Conhecer Canaã em sua configuração antes da conquista é essencial para entendermos o impacto espiritual, cultural e político da entrada de Israel nessa terra. A complexidade da região, o nível de civilização dos povos e a riqueza natural do território nos ajudam a perceber que não se tratava de uma simples ocupação territorial, mas de um choque profundo entre duas cosmovisões. Uma fundamentada em promessas divinas e outra ancorada em sistemas humanos de poder e idolatria. Ao entrar em Canaã, o povo de Israel deparou-se com estruturas que iam além de sua imaginação. As cidades fortificadas como Jericó, Ai, Laquis e Hazor não eram vilarejos improvisados, mas centros urbanos organizados, protegidos por muralhas espessas, torres de vigia e portões reforçados com bronze e madeira de cedro. Jericó, por exemplo, é descrita em Josué, capítulo 6, como uma cidade cerrada e bem guardada, o que indicava não só sua fortaleza física, mas também o temor que havia entre seus habitantes diante do avanço israelita. A tecnologia empregada nas construções mostrava o conhecimento avançado de engenharia dos cananeus, que usavam pedras pesadas, barro cozido e técnicas de contenção para erguer suas defesas em terrenos acidentados. Essas cidades não apenas protegiam seus moradores, mas também simbolizavam o orgulho dos reis locais. Hazor, a maior cidade-estado da região norte, é descrita em Josué capítulo 11 como a cabeça de todos esses reinos. Sua dimensão e influência chegavam a ultrapassar a de algumas cidades egípcias, o que evidencia seu poder militar e econômico. O interior dessas fortalezas era repleto de armazéns, residências, santuários e palácios. As muralhas, que podiam ter entre 6 a 12 metros de altura, eram projetadas não só para defesa, mas também como símbolos de dominação e medo. Muitos moradores dos arredores se refugiavam nessas cidades em tempos de guerra, criando uma rede de dependência e proteção entre campo e cidade. Os portões das cidades funcionavam como pontos nevrálgicos da vida urbana. Ali se realizavam julgamentos, transações comerciais, reuniões políticas e até cerimônias religiosas. Em Provérbios capítulo 31, por exemplo, menciona-se o marido da mulher virtuosa, sendo conhecido nas portas, uma clara alusão ao espaço de autoridade pública. Esse costume já estava presente em Canaã e foi posteriormente absorvido por Israel. Além disso, as cidades cananeias eram estratégicas tanto militarmente quanto economicamente. Eram construídas próximas a fontes de água, em locais altos ou em rotas comerciais importantes, o que aumentava sua capacidade de controle territorial. A presença dessas cidades causava um impacto psicológico enorme no povo hebreu, ainda recém-saído do deserto. Após 40 anos vivendo em tendas e deslocando-se entre o nada e o provisório, encontrar cidades com muros imensos e estruturas sólidas poderia abalar qualquer senso de capacidade. Foi esse medo que dominou os 10 espias que, em Números, capítulo 13, versículo 28, disseram: "O povo é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes." O choque entre o que se via e o que se cria na promessa exigia fé concreta, capaz de desafiar a realidade material com confiança absoluta na intervenção de Deus.
As grandes cidades fortificadas de Canaã representavam, portanto, um obstáculo não apenas militar, mas também espiritual. Elas eram fortalezas de orgulho humano, de autossuficiência e idolatria. E é precisamente contra esses bastiões que o Senhor demonstra seu poder. A queda das muralhas de Jericó sem uso de armas, apenas com obediência e louvor, é a prova de que a conquista da terra prometida não dependia de forças humanas, mas de submissão e fé no Deus que derruba muralhas visíveis e invisíveis. A Canaã de 3.000 anos atrás era um verdadeiro mosaico étnico e cultural. Viviam ali inúmeros povos: cananeus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, girgazeus e hititas, cada um com suas peculiaridades linguísticas, tradições e sistemas de crença. Essa multiplicidade de povos era resultado de séculos de migração, invasões e alianças regionais. Alguns tinham origem semita, outros vieram das terras do norte ou até das ilhas do mar Mediterrâneo. Essa complexidade tornava a convivência na terra altamente tensa, permeada por rivalidades territoriais, guerras constantes e disputas por supremacia cultural. Era um ambiente volátil, onde alianças eram feitas e desfeitas com facilidade, e onde as guerras moldavam o destino das nações. Os cananeus, propriamente ditos, dominavam grande parte da costa e do interior da terra. Eram conhecidos por seu politeísmo intenso e sua cultura urbana avançada. Já os jebuseus habitavam Jerusalém, uma cidade fortificada que resistiria até o reinado de Davi. Os amorreus ocupavam áreas montanhosas e eram vistos como guerreiros ferozes. Os hititas, por sua vez, tinham ligações com o Império Hitita original do norte e trouxeram influências culturais e tecnológicas importantes. Cada povo tinha seus próprios deuses, santuários e práticas religiosas. Os cultos variavam, mas muitos envolviam rituais de fertilidade, sacrifícios animais e até práticas sexuais ligadas à adoração. Essa diversidade religiosa era também uma forma de conflito. As disputas não eram apenas por território, mas por domínio espiritual. Cada povo acreditava que sua divindade era superior e lutava para manter seus deuses no centro da vida cotidiana. Altares eram erguidos em lugares altos, árvores sagradas marcavam locais de adoração e ritos se misturavam com a política. Não era raro um rei promover um culto para ganhar legitimidade espiritual sobre seu povo. Quando os israelitas entraram na terra, o confronto não foi apenas físico, mas também teológico. Como vemos em Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao 5, Deus ordena que os israelitas não façam aliança com esses povos, pois seus costumes corromperiam o povo escolhido. Mesmo entre esses povos, havia comércio, trocas culturais e até casamentos diplomáticos. Essa convivência relativa, porém, não eliminava as tensões. Muitas vezes, a paz era apenas uma trégua temporária antes de mais uma guerra. E é nesse cenário de instabilidade que Israel entra como uma nova força, com uma identidade distinta, uma religião exclusiva e um código moral radicalmente diferente. Isso causa estranhamento, oposição e, com o tempo, sincretismo. A tentação de adotar costumes e deuses locais seria constante e devastadora. Conhecer os povos que habitavam Canaã ajuda a entender os desafios enfrentados pelos israelitas. Eles não estavam apenas ocupando uma terra, mas sendo lançados num campo de batalha espiritual e cultural. Cada povo representava uma alternativa de vida, uma forma diferente de entender o mundo. E cada escolha que Israel faria a partir dali determinaria não apenas sua sobrevivência física, mas sua fidelidade ao Deus que os tirara do Egito com mão poderosa. Enquanto as grandes cidades cananeias ostentavam muralhas imponentes e centros religiosos, a base da vida cotidiana acontecia nos campos.
Ali, longe das fortalezas e dos palácios, a terra era cultivada com esforço e dependência do ciclo natural das chuvas. A economia agrária sustentava não apenas a alimentação das famílias, mas também o sistema de trocas e tributos com as cidades-estados. Homens, mulheres e crianças se envolviam nas tarefas agrícolas desde a alvorada, aprendendo cedo o valor do trabalho árduo e da paciência diante da terra. A agricultura em Canaã girava em torno de 3 pilares: os cereais como trigo e cevada, as videiras para o vinho e as oliveiras, cujo azeite era usado para alimento, iluminação e ritos religiosos. O conhecimento agrícola era passado de geração em geração. Não havia grandes tecnologias, mas havia sabedoria acumulada. Os arados eram puxados por bois, feitos de madeira reforçada, e as sementes eram lançadas à mão. A colheita exigia precisão no tempo. Ceifar cedo demais comprometia o grão, tarde demais o tornava vulnerável às pragas e chuvas. Em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 14 ao 15, Deus promete chuvas na estação certa, pasto para o gado e fartura para o povo, deixando claro o quanto a bênção do céu estava diretamente ligada à produtividade da terra. O agricultor cananeu, mesmo idólatra, sabia que dependia de forças além do seu controle. Além da plantação, havia o cuidado com os pomares, a criação de cabras e ovelhas e a coleta de figos, tâmaras e nozes. Em algumas regiões, a terra era irrigada com sistemas rudimentares de canais, mas na maioria das vezes, os cananeus dependiam totalmente das chuvas sazonais. Esse vínculo com o clima moldava suas crenças e rituais, muitos dos quais voltados aos deuses da fertilidade, como Baal, tido como responsável pelas chuvas e colheitas. Altares eram levantados nos campos para suplicar boas estações, o que mostra como a espiritualidade estava entrelaçada com o cotidiano agrícola. As festas também estavam ligadas ao ritmo da terra. A época da ceifa, por exemplo, era um momento de celebração e gratidão, seja aos deuses pagãos ou, mais tarde, ao Senhor de Israel. Quando os israelitas se estabeleceram na terra, passaram a celebrar festas como as primícias e a festa da colheita, como mencionado em Êxodo capítulo 23, versículo 16. Essas celebrações resgatavam o reconhecimento de que tudo vinha de Deus e não apenas do esforço humano. O contraste com os rituais pagãos era evidente, marcando uma diferença espiritual fundamental. Nos campos de Canaã, a terra era ao mesmo tempo bênção e desafio. Os povos que ali viviam sabiam que dela vinha o sustento, mas também o risco de fome e escassez. O cotidiano rural, longe do brilho das muralhas e do incenso dos templos, revelava o verdadeiro pulsar da vida cananeia. Um povo de mãos calejadas, marcado pela dependência da natureza e pela tentativa constante de aplacar os deuses para sobreviver. Com tanta cultura misturada e tantos deuses disputando espaço, dá até para imaginar o desafio que era manter uma identidade firme ali no meio. Não é? Me conta nos comentários, você acha que os israelitas deveriam ter evitado qualquer contato com esses povos? Ou teria sido possível conviver sem se corromper? Agora, vamos seguir com o vídeo. A estrutura familiar em Canaã refletia uma sociedade patriarcal, na qual o pai exercia a autoridade máxima dentro do lar. Ele era o responsável por prover, proteger e representar a família diante da comunidade. Suas decisões tinham peso legal e sua palavra, dentro de casa, era quase inquestionável. Essa centralidade da figura masculina, contudo, não diminuía o papel das mulheres, que, embora não tivessem os mesmos direitos, exerciam influência decisiva na manutenção da casa, na criação dos filhos e na transmissão de valores religiosos e culturais. A mãe era vista como guardiã da tradição doméstica e, em algumas culturas, como intermediária entre o lar e os deuses familiares.
As famílias cananeias geralmente viviam em casas simples de pedra e barro, com um único cômodo multifuncional. Várias gerações podiam habitar sob o mesmo teto, reforçando os laços de sangue e a noção de continuidade. Os filhos eram considerados uma bênção e, ao mesmo tempo, uma extensão da identidade e do legado dos pais. Quanto mais filhos um homem tinha, mais respeitado era entre seus vizinhos. Isso também significava mais mãos para trabalhar e maior segurança na velhice. O Salmo 127, versículo 3, ainda que posterior, ecoa esse valor. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O casamento era um assunto comunitário e raramente romântico. Casamentos arranjados eram a norma e envolviam acordos entre famílias, muitas vezes com a troca de dotes. O objetivo não era apenas unir duas pessoas, mas fortalecer alianças entre grupos ou preservar a pureza da linhagem. As mulheres, ao se casarem, deixavam sua família de origem e passavam a fazer parte da casa do marido. Essa transição envolvia adaptações culturais e, por vezes, religiosas, pois o culto doméstico da nova casa poderia diferir do da casa paterna. A infância era curta. Logo após os primeiros anos, os meninos acompanhavam os pais nos campos e as meninas ajudavam as mães em tarefas domésticas. A educação formal era inexistente, mas havia uma intensa educação oral. Histórias, cânticos e provérbios passavam sabedoria prática e ensinamentos religiosos. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, lemos: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Embora escrita em contexto israelita, essa máxima reflete também a sabedoria milenar de povos que valorizavam o ensino dentro do lar. A estrutura familiar em Canaã era, portanto, o alicerce da sociedade. Era ali que se formavam os valores, que se perpetuavam os cultos e que se decidia o futuro. O lar não era apenas um abrigo físico, mas o centro de poder, fé e identidade de cada indivíduo. E é por isso que, ao invadir a terra, Deus não apenas combateu exércitos, mas também culturas familiares profundamente enraizadas, que precisavam ser substituídas por uma nova forma de viver, centrada na sua aliança. A condição da mulher em Canaã era marcada por um paradoxo constante. De um lado, havia registros de mulheres influentes, respeitadas como matriarcas ou sacerdotisas. Em algumas culturas cananeias, elas desempenhavam papéis públicos e até religiosos, atuando como líderes de cultos ou intermediárias nos rituais aos deuses da fertilidade. Do outro lado, no entanto, havia uma realidade dura e opressiva, onde muitas mulheres eram tratadas como propriedade de seus pais ou maridos, usadas como moeda de troca em casamentos políticos e, em casos extremos, entregues aos deuses como sacrifício. O culto à deusa Astarote, por exemplo, envolvia a figura feminina de forma direta e muitas vezes degradante. Os templos dedicados a ela contavam com prostitutas cultuais, mulheres que ofereciam seus corpos como parte do ritual de adoração. Essas práticas, que misturavam espiritualidade com erotismo, corrompiam o papel sagrado da mulher, distorcendo sua dignidade em nome da fertilidade e prosperidade da terra. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 17, Deus proíbe expressamente que haja entre os filhos de Israel prostituta cultual, demonstrando seu repúdio a essa deturpação da mulher. Ainda assim, havia mulheres que conseguiam conquistar respeito e protagonismo. Muitas vezes, isso acontecia por meio da maternidade, da sabedoria ou da habilidade em lidar com negócios domésticos. Mulheres como Raabe, que vivia em Jericó, revelam a complexidade dessa realidade. Embora vista inicialmente como prostituta, sua atitude de fé e coragem ao esconder os espias hebreus, como narrado em Josué capítulo 2, mostra que mesmo em contextos corrompidos,
havia espaço para redenção e mudança de destino. A mulher em Canaã vivia sob vigilância constante da sociedade, dos maridos e dos sistemas religiosos. Em muitos casos, não tinha voz nem escolha sobre sua vida, seu corpo ou seus filhos. Essa opressão estrutural era justificada pela tradição, pelas crenças locais e pela conveniência dos homens. Contudo, o encontro da cultura cananeia com os princípios de justiça e dignidade trazidos pela lei do Senhor viria a reconfigurar completamente esse cenário. A Torá apresentaria uma nova perspectiva sobre o valor da mulher, ainda que em meio a uma sociedade patriarcal, promovendo proteção, honra e um espaço seguro para o florescimento feminino. Canaã era um campo de batalha silencioso, onde a mulher oscilava entre o prestígio e a exploração. Sua imagem era usada tanto para exaltar os deuses, como para alimentar os sistemas de poder que a oprimiam. E é nesse cenário de tensão que a promessa divina começaria a reescrever a história, não apenas dos povos, mas também das mulheres, restaurando sua dignidade à luz da verdade. Ser criança em Canaã, há 3.000 anos, era crescer entre o trabalho precoce, o culto aos deuses estranhos e o constante temor das guerras. Ao contrário da infância moderna, marcada por brincadeiras, escola e proteção, a infância naquele contexto era marcada pela responsabilidade desde os primeiros anos de vida. Os meninos eram introduzidos ao trabalho no campo, na coleta de água ou no cuidado com os animais, assim que tinham força para carregar algo. As meninas aprendiam a moer trigo, fiar lã e auxiliar nas tarefas da casa ao lado de suas mães. A infância era uma fase curta e intensamente prática. Em meio à labuta diária, havia também momentos de lazer. As crianças brincavam com objetos rudimentares feitos de barro ou madeira, pequenas figuras humanas, animais ou rodas, além de jogos de corrida, esconderijo e desafios orais que testavam a memória e o raciocínio. Essas brincadeiras, embora simples, também funcionavam como formas de aprendizagem. Canções e provérbios eram cantados pelas mães enquanto amamentavam ou penteavam as filhas, plantando valores que moldariam o caráter dos pequenos. No entanto, esses valores estavam profundamente entrelaçados com as crenças pagãs, o que tornava a formação moral das crianças algo espiritualmente distorcido. A iniciação religiosa infantil era um marco importante. Muitas crianças eram dedicadas a divindades específicas desde o nascimento, recebendo nomes que honravam deuses como Baal ou Astarote. Algumas eram levadas aos templos para aprender os costumes religiosos da família, incluindo rituais que envolviam danças, cânticos e, tragicamente, em certos cultos mais extremos, a consagração total da criança, que podia culminar no sacrifício humano. Essa realidade brutal é denunciada com veemência em textos como Jeremias capítulo 7, versículo 31, onde Deus condena o sacrifício de filhos no vale de Inom, prática comum entre os cananeus. Além do risco espiritual, havia a ameaça constante da violência. As guerras tribais eram frequentes e muitas vezes as cidades eram tomadas à força, resultando em mortes, escravidão e fuga. Crianças perdiam pais, lares e eram levadas como prisioneiras para outras regiões. Algumas eram treinadas como servas, outras usadas em rituais pagãos ou integradas à força em novas famílias. O trauma da guerra deixava marcas profundas, mesmo naqueles que conseguiam sobreviver fisicamente. Em contraste com essa realidade sombria, a visão bíblica da infância apresenta um cuidado especial. Em Salmos, capítulo 127, versículo 4, os filhos são comparados a flechas nas mãos do valente. Essa imagem revela um valor que transcende o utilitarismo cultural da época. Onde havia opressão e idolatria, Deus via propósito e promessa. E nesse cenário tão adverso,
Cada criança israelita se tornava um lembrete vivo da aliança entre o Senhor e seu povo e da esperança de uma nova geração. Canaã não era apenas um território agrícola ou militar. Ela era também um elo vital nas rotas comerciais do antigo Oriente Médio. Sua posição geográfica estratégica ligava os grandes impérios da época, como o Egito, a Mesopotâmia e a Ásia Menor, transformando-a em ponto de passagem para caravanas carregadas de especiarias, tecidos, metais preciosos, cerâmica e perfumes. Estradas rudimentares cortavam desertos e montanhas, conectando cidades como Damasco, Tiro, Sidom e Gaza, onde mercados fervilhavam com sotaques diversos, cores vibrantes e cheiros exóticos. Os comerciantes viajavam em grupos organizados, acompanhados de guardas armados, já que as estradas também eram alvos de assaltantes e tribos nômades. Os cananeus eram habilidosos comerciantes, desenvolveram sistemas de peso e medida, selos de identificação e até registros rudimentares em argila ou papiro para controlar os negócios. Tinham contato constante com povos de culturas distintas e, por meio desse intercâmbio, não apenas enriqueceram, mas também absorveram hábitos, religiões e costumes estrangeiros. Isso explica por que tantas práticas religiosas e objetos de idolatria eram encontrados mesmo em povoados pequenos. Muitos deles eram importados por mercadores, adquiridos como artigos de luxo e usados em rituais domésticos. Um exemplo claro da importância comercial da região é a cidade de Tiro, que mais tarde se tornaria aliada de Israel nos dias de Salomão, como vemos em 1 Reis, capítulo 5. O rei Hirão de Tiro forneceu cedros do Líbano e artesãos para a construção do templo, mostrando como os laços comerciais transcenderam até as diferenças religiosas. Esse relacionamento, embora benéfico economicamente, também trouxe riscos espirituais, já que muitas das esposas estrangeiras de Salomão vieram desses contatos, influenciando negativamente sua fé. Nas feiras e mercados de Canaã, tudo era negociável. Tecidos egípcios, cerâmicas hititas, armas de ferro, marfim africano e até escravos faziam parte do fluxo de bens. Os produtos agrícolas locais, azeite, vinho, figos secos e mel, eram apreciados e trocados por itens de luxo que não eram produzidos na região. Comerciantes mais bem-sucedidos chegavam a acumular grandes fortunas, exercendo influência política e patrocinando cultos religiosos como forma de manter prestígio social. O comércio, portanto, era mais do que uma atividade econômica. Era uma ponte entre mundos. Ele moldava valores, comportamentos e crenças. Quando os israelitas ocuparam Canaã, enfrentaram o desafio de se manter fiéis ao Senhor em meio a uma sociedade materialista e sincretista. E é nesse contexto que a lei de Deus impôs princípios éticos sobre medidas justas e honestidade nos negócios, como vemos em Levítico capítulo 19, versículo 36. Em meio a um ambiente onde o lucro era rei e os deuses se misturavam nas moedas e contratos, Deus chamava seu povo a ser justo, íntegro e diferente. O coração da cultura cananeia batia nos seus altares. A religião era o centro da vida pública e privada, e seus deuses governavam não apenas o céu e a terra, mas também os ritmos da colheita, a fertilidade, a chuva e a guerra. Os principais deuses da região eram Baal, o senhor das tempestades e fertilidade, Astarote, deusa do amor e da guerra, e Moloque, a divindade a quem se ofereciam sacrifícios humanos. Cada povoado tinha seus próprios santuários e altares, geralmente construídos em lugares altos, chamados de altos, que serviam como centros de culto e peregrinação. O culto a Baal era especialmente popular. Ele era representado por um touro, símbolo de força e virilidade, e seu culto envolvia danças, festas agrícolas e rituais de imolação. A adoração a Astarote incluía atos de prostituição sagrada,
onde homens e mulheres se deitavam com sacerdotisas e sacerdotes como forma de invocar fertilidade para a terra. Era um sistema religioso sensual, visual e profundamente envolvente emocionalmente. Essa religiosidade pagã se infiltrava em todos os aspectos da vida, nas festas, nos casamentos, na política e até nas decisões familiares. Os sacrifícios de animais eram comuns, mas o que mais choca é a prática do sacrifício humano. Crianças eram oferecidas vivas em fogueiras acesas diante da estátua de Moloque, em rituais que misturavam gritos, tambores e música ensurdecedora para abafar os lamentos. Essa prática é condenada duramente em Levítico capítulo 20, versículo 2 ao 5, onde Deus adverte Israel a jamais imitar tal abominação. A intensidade desses cultos explica por que o Senhor ordenou que os israelitas destruíssem completamente os altares pagãos ao entrarem na terra. Os altares cananeus eram feitos de pedras talhadas, decorados com símbolos astrais e com imagens de seus deuses esculpidas em madeira ou metal. Esses objetos não eram apenas artísticos, mas carregavam um poder espiritual e cultural que moldava toda a visão de mundo do povo. Quebrar um altar era para eles uma afronta aos próprios deuses. Por isso, os confrontos com os israelitas não eram apenas batalhas físicas, mas também espirituais. Era a imposição de uma nova fé sobre uma religião antiga, e isso causava resistência feroz. Compreender o sistema religioso de Canaã é essencial para entender a severidade das instruções divinas. Não se tratava de intolerância, mas de uma batalha por pureza espiritual. Israel não poderia coexistir com esses cultos sem ser contaminado. E como sabemos, ao longo do tempo, essa contaminação ocorreu. O povo de Deus, mesmo avisado, tropeçou nos mesmos altares que deveria destruir. Canaã era uma terra de promessas, mas também de perigos invisíveis, e o maior deles não estava nos exércitos inimigos, mas nos templos enfeitados com ouro, incenso e falsas esperanças. Poucas cenas evocam tanto horror quanto o culto ao deus Moloque, uma das divindades mais sombrias adoradas em Canaã. Representado como uma figura de bronze com braços estendidos, Moloque era o centro de um dos rituais mais macabros da antiguidade, o sacrifício de crianças. Os adoradores, cegos por medo e superstição, ofereciam seus próprios filhos em um ato extremo de devoção, acreditando que o sangue inocente garantiria colheitas abundantes, proteção contra inimigos e favor divino. Essas cerimônias aconteciam em lugares chamados Tofete, geralmente vales afastados das cidades, onde altares queimavam dia e noite, acompanhados por tambores ensurdecedores para abafar os gritos das vítimas. Essa prática hedionda era tão repugnante aos olhos de Deus que ele a condenou de forma veemente. Em Jeremias capítulo 7, versículo 31, o Senhor declara que tal abominação nunca subiu ao seu coração, deixando claro que o Criador jamais poderia ser associado a uma adoração baseada em morte e tortura. Ainda assim, mesmo com repetidas advertências, Israel, ao longo dos séculos, acabou influenciado por esses cultos. Reis como Acás e Manassés chegaram a queimar seus filhos em sacrifício, corrompendo completamente a identidade espiritual da nação, como registrado em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Mas por que um povo se submeteria a tamanha crueldade? O medo era a principal motivação. Moloque era temido, não amado. Era visto como um deus exigente, vingativo e instável, que poderia destruir plantações ou trazer doenças se não fosse devidamente aplacado. Em tempos de crise, os pais acreditavam que a morte de um filho poderia salvar toda a família ou a cidade. Essa lógica perversa transformava o instinto natural de proteger os filhos em um impulso doentio de sacrificá-los, uma distorção cruel do que deveria ser sagrado.
Os israelitas foram instruídos a destruir completamente qualquer vestígio desse culto. Levítico capítulo 20, versículo 2, ordena que qualquer pessoa entre os filhos de Israel ou estrangeiros que oferecesse sua descendência a Moloque fosse punida com a morte. Não havia espaço para misericórdia ou tolerância diante de uma prática tão profundamente demoníaca. Essa ordem extrema revela a gravidade com que Deus tratava a contaminação espiritual da terra. O culto a Moloque não era apenas um erro religioso, era um colapso moral. Revelava até onde um povo podia descer quando a verdade é substituída pela idolatria. A presença desse culto em Canaã mostra o estado terminal da consciência humana sem a revelação divina. O confronto entre Israel e os cananeus era, acima de tudo, uma batalha por vida contra a morte, por luz contra trevas. A sensibilidade artística dos povos de Canaã era refinada e multifacetada. Pinturas, esculturas, cerâmicas decoradas, tecidos bordados e joias detalhadas revelam que eles tinham um senso estético apurado e uma habilidade notável em transformar matéria-prima em expressão cultural. A música, por sua vez, era parte essencial da vida cotidiana, presente nas festas, nos rituais religiosos, nos funerais e até nas guerras. Instrumentos como liras, tambores, flautas e chocalhos eram amplamente utilizados, muitas vezes acompanhando danças coreografadas que expressavam sentimentos e crenças profundas. Contudo, essa mesma arte que poderia elevar a alma era frequentemente usada para alimentar a idolatria. Esculturas de deuses, imagens esculpidas em madeira e metal, amuletos e símbolos astrológicos dominavam o ambiente visual dos lares e templos. As estátuas de Baal e Astarote eram artisticamente trabalhadas, com traços que provocavam admiração e temor. Esses objetos não eram meramente decorativos, eram instrumentos de culto, carregados de significado espiritual. A beleza das obras frequentemente camuflava o veneno espiritual que representavam. As músicas, por sua vez, estavam intrinsecamente ligadas aos rituais religiosos. Cânticos de invocação, lamentos cerimoniais e canções de fertilidade acompanhavam os cultos pagãos. Em muitos desses rituais, a música era usada para induzir estados emocionais intensos, facilitando a entrega às práticas sensuais e até violentas. A musicalidade, que deveria ser uma ponte para o louvor, era distorcida em celebrações que exaltavam a lascívia, a embriaguez e a superstição. Essa apropriação da arte pelo paganismo é o que Deus condena ao proibir a confecção de imagens esculpidas para a adoração, como registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Entretanto, a arte não era, por si só, algo reprovável. O próprio Deus ordenou durante a construção do tabernáculo que artesãos habilidosos fossem usados para fazer objetos de beleza singular. Bezalel e Aholiabe, por exemplo, foram capacitados por Deus com sabedoria e entendimento para criar utensílios sagrados. Êxodo capítulo 31, versículo 2 ao 5. A diferença estava no propósito. Enquanto em Canaã a arte servia aos ídolos, em Israel ela deveria refletir a glória do Senhor. A arte e a música em Canaã revelam que a criatividade humana, quando divorciada da verdade, pode se tornar um canal para o erro. Aquilo que poderia ser sagrado era profanado. O povo de Deus, ao entrar na terra, teria que discernir entre o belo que edifica e o belo que corrompe, aprendendo a usar sua criatividade para honrar o Criador e não para exaltar a criação. A guerra era uma constante em Canaã. Com tantas cidades-estados, cada uma governada por seu próprio rei, os conflitos eram inevitáveis. As disputas por território, recursos e domínio espiritual faziam com que os exércitos estivessem sempre em prontidão. As batalhas não eram apenas questões de sobrevivência, mas rituais de honra e poder.
Os exércitos cananeus eram compostos por soldados treinados, carruagens puxadas por cavalos, arqueiros e lanças com pontas de bronze. O uso do ferro ainda era limitado, mas as armas de bronze eram letais e amplamente distribuídas entre os guerreiros das principais cidades. A estratégia militar era adaptada ao terreno. Cidades em colinas contavam com muralhas reforçadas e sistemas de alerta para invasões. Já nas planícies, as carruagens ofereciam vantagem pela velocidade e impacto. Os pactos entre reis também eram comuns, uniões temporárias para enfrentar um inimigo maior. Um exemplo disso aparece em Josué capítulo 10, quando 5 reis amorreus se aliaram para combater Gibeão, que havia feito paz com Israel. Essa aliança resultou na famosa batalha em que o sol parou no céu. Um episódio que mostra como as guerras eram vistas também como atos espirituais. Os soldados cananeus não apenas guerreavam com armas, mas também com encantamentos e símbolos religiosos. Levavam amuletos, oráculos e figuras dos deuses para o campo de batalha, acreditando que isso lhes garantiria proteção. A guerra era precedida por sacrifícios e invocações, transformando o conflito em um verdadeiro confronto de deuses. Perder uma batalha significava que seu Deus havia sido derrotado, o que colocava pressão espiritual sobre os exércitos e reis. Por isso, as vitórias de Israel eram vistas pelos cananeus como um avanço do Deus de Israel sobre os deuses da terra. A disciplina entre os guerreiros era severa. Desertores podiam ser mortos, e covardia em batalha era uma vergonha familiar. Os jovens eram treinados desde cedo, não apenas na luta, mas também na resistência à dor e ao medo. Havia um código de honra que exigia coragem, fidelidade ao rei e disposição para morrer pela cidade. Isso tornava os exércitos cananeus formidáveis e sua resistência à entrada de Israel feroz. Diante de toda essa estrutura militar, o Senhor garantiu ao seu povo que a vitória viria não por força, mas por sua presença. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, está escrito: Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Enquanto os cananeus confiavam em suas espadas e deuses de pedra, Israel foi chamado a confiar na palavra e no poder invisível de um Deus vivo. Em meio à escuridão espiritual que envolvia Canaã, as vozes proféticas se erguiam como tochas no deserto. Ainda que o ministério profético tenha se estruturado com mais clareza nos tempos do reino de Israel, já nos dias da entrada na Terra Prometida, surgiam homens levantados por Deus para confrontar o pecado e anunciar sua justiça. Profetas como Moisés, que é chamado de profeta em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e posteriormente Samuel, atuavam como porta-vozes divinos em um cenário profundamente corrompido. Esses homens não se deixavam impressionar pelas riquezas dos cananeus, nem se curvavam diante dos deuses da terra. Ao contrário, sua missão era denunciar a idolatria, a injustiça social, os sacrifícios humanos e os pactos profanos feitos entre Israel e os povos vizinhos. Enquanto o povo se deslumbrava com a fertilidade da terra e o brilho dos cultos pagãos, os profetas anunciavam que a terra não era neutra. Ela estava contaminada pelo sangue inocente, pelos altares impuros e pelos deuses que não podiam salvar. Eles recordavam constantemente que a presença de Israel ali era condicional. Dependia da obediência à aliança com o Senhor. A denúncia profética muitas vezes era recebida com rejeição. Quem queria ouvir que o julgamento estava próximo, que os prazeres da idolatria trariam destruição? Por isso, muitos desses homens foram perseguidos, ignorados ou mortos. Ainda assim, seus gritos ecoaram entre as tribos, alertando o povo contra a tentação de se conformar com os costumes da terra. Eles não apenas apontavam o erro, mas também chamavam ao arrependimento. Cada profecia carregava um chamado à restauração.
um lembrete de que o Senhor era misericordioso e pronto a perdoar. Os profetas não eram apenas figuras religiosas, eram também agentes de transformação social. Denunciavam os ricos que oprimiam os pobres, os juízes que pervertiam a justiça e os líderes que negociavam com a verdade por conveniência. Como Isaías, que mais tarde proclamaria: "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal", Isaías capítulo 5, versículo 20, esses homens lutavam para reorientar o povo à luz da verdade divina. Eles entendiam que a corrupção espiritual sempre transbordava em injustiça social. A presença dos profetas no contexto cananeu era um sinal da paciência divina. Antes que o juízo viesse, Deus enviava advertências. Antes que a espada cortasse, Ele enviava palavras. E ainda hoje, em um mundo repleto de novas formas de idolatria, os ecos dessas vozes nos chamam a resistir à contaminação e retornar ao Senhor com coração íntegro e ouvidos atentos. Durante a ocupação e consolidação de Israel na Terra Prometida, o povo viveu sob a liderança dos juízes, líderes carismáticos, levantados por Deus em momentos de crise, que não apenas julgavam disputas, mas também libertavam o povo de seus opressores. Essa estrutura, no entanto, era temporária e descentralizada. Cada tribo agia por conta própria e, com o tempo, isso levou à instabilidade e ao declínio moral da nação. Como é lamentado em Juízes capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa ausência de unidade favoreceu o sincretismo com os povos cananeus. Tribos inteiras passaram a conviver pacificamente com os remanescentes da terra, adotando práticas religiosas locais e corrompendo a pureza da aliança com Deus. Os juízes, apesar de seus feitos heróicos, não conseguiam manter uma ordem duradoura. Gideão, Débora, Jefté e Sansão foram instrumentos poderosos, mas após suas mortes, o povo voltava aos antigos caminhos. O ciclo de pecado, opressão, clamor e libertação se repetia incansavelmente. Foi nesse contexto de desorientação que surgiu o clamor por uma monarquia. O povo queria um rei, como as outras nações, alguém que unificasse Israel, organizasse um exército permanente e garantisse estabilidade política. Esse pedido, no entanto, desagradou ao profeta Samuel e ao próprio Deus, como narrado em 1 Samuel, capítulo 8. Deus viu nesse desejo uma rejeição à sua liderança direta. Ainda assim, concedeu o que foi pedido, e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, dando início a uma nova fase na história da terra. A transição para a monarquia trouxe avanços militares e administrativos, mas também revelou os mesmos problemas antigos sob nova forma. Saul falhou em obedecer à palavra de Deus, e Davi, embora homem segundo o coração de Deus, também enfrentou desafios morais e familiares. O governo humano, mesmo revestido de unção, continuava sujeito à falha. A presença dos reis não eliminou o risco da idolatria, nem apagou a influência cananeia profundamente entranhada nos hábitos do povo. Essa mudança de liderança mostra que o problema central não era a forma de governo, mas o coração humano. Enquanto Israel olhasse para os modelos das nações ao redor, em vez de buscar o padrão de Deus, continuaria preso aos mesmos ciclos de queda. A terra prometida havia sido dada, mas a verdadeira conquista seria manter-se fiel nela, com ou sem rei. Canaã, encravada entre grandes impérios, sempre esteve sob forte influência estrangeira. Ao sul, o Egito mantinha olhos atentos sobre a região, utilizando-a como zona de amortecimento contra ameaças do norte. Ao norte e nordeste, os hititas e os povos da Mesopotâmia, como os assírios e babilônios, também disputavam o controle sobre a terra. Essa posição estratégica fazia de Canaã um campo constante de disputa geopolítica, com trocas de domínio,
tratados e ocupações que marcavam profundamente a cultura local. Durante o período da conquista de Josué, o poder egípcio começava a declinar na região, mas sua marca ainda era visível. Artefatos, hieróglifos e costumes egípcios eram encontrados em cidades cananeias, indicando não apenas dominação política anterior, mas também intercâmbio cultural. Muitos cananeus viam o Egito com respeito e temor, e mantinham práticas religiosas derivadas da religiosidade egípcia. Essa herança complicava ainda mais o cenário espiritual da terra, adicionando novas camadas de idolatria e superstição. Os hititas, por sua vez, influenciaram a região por meio do comércio, da metalurgia e dos casamentos diplomáticos. Conhecidos por seu domínio no trabalho com o ferro e sua estrutura militar eficiente, os hititas também introduziram elementos culturais e legais em Canaã. Alguns tratados de vassalagem entre reis cananeus e reis hititas foram encontrados em escavações arqueológicas, revelando o grau de sujeição política de muitas cidades da Terra Prometida. Essa pressão externa não apenas moldava a política local, mas também afetava a fé dos povos. Em vez de depender exclusivamente de seus deuses locais, muitos reis cananeus buscavam alianças com os impérios vizinhos e até introduziam cultos estrangeiros como forma de agradar seus novos senhores. Isso explica, em parte, a enorme diversidade religiosa da região. E mais tarde, quando Israel se estabeleceu como nação, enfrentaria o mesmo dilema: confiar na aliança com Deus ou buscar ajuda nas potências estrangeiras. O profeta Isaías, por exemplo, criticou severamente a tendência de Israel de buscar socorro no Egito, como lemos em Isaías, capítulo 31, versículo 1. A influência estrangeira em Canaã mostra que o povo de Deus sempre enfrentaria o desafio da assimilação. A pressão para parecer com os poderosos, para adotar suas estratégias, seus deuses e seus costumes, era constante. E a única maneira de resistir era manter os olhos fixos no Senhor, lembrando que o que os distinguia não era a força militar, nem a diplomacia, mas a aliança com o Deus eterno. A rotina dos povos cananeus era moldada por necessidades básicas e, mesmo em meio à idolatria e conflitos, havia uma ordem prática que organizava a vida diária. A alimentação era simples, mas rica em produtos locais. Pães feitos de cevada ou trigo compunham a base da dieta. Esses pães, assados em fornos de barro ou em pedras aquecidas, eram acompanhados de azeite, figos secos, tâmaras, queijos de cabra e legumes cozidos. A carne era consumida com moderação, reservada para ocasiões especiais, festas religiosas ou sacrifícios. O vinho era a bebida mais comum, muitas vezes misturado com água para uso cotidiano, como indicado no contexto cultural de Provérbios capítulo 20, versículo 1, que adverte quanto ao uso descontrolado dessa bebida. As vestes também revelavam a vida dos povos da Terra Prometida. As roupas eram feitas de linho, lã ou pele de animais, geralmente tecidas pelas mulheres da casa. Homens usavam túnicas longas com cintos de couro, enquanto as mulheres se vestiam com túnicas mais coloridas, enfeitadas com bordados e joias simples. O vestuário não servia apenas como proteção, mas também indicava posição social, riqueza e, em alguns casos, devoção religiosa. Sacerdotes e figuras religiosas usavam trajes específicos durante os rituais, muitas vezes adornados com símbolos dos deuses que representavam. A higiene pessoal era valorizada, principalmente em centros urbanos, onde banhos públicos e uso de óleos aromáticos eram comuns. O banho, além de limpeza, muitas vezes tinha conotação ritual. Sacerdotes e adoradores passavam por lavagens cerimoniais antes de entrarem em templos. No entanto, nos povoados menores, o acesso à água era limitado e a higiene dependia da proximidade com fontes ou poços.
O cuidado com cabelos, barbas e unhas era parte da rotina, com o uso de pentes, navalhas de bronze e óleos para o corpo. As casas, feitas de barro e pedra, eram simples, mas funcionais. Possuíam 1 ou 2 cômodos, com um espaço reservado para moer grãos, cozinhar e armazenar alimentos. Os telhados planos serviam como área de descanso durante a noite ou secagem de produtos. Embora humildes, essas casas abrigavam uma intensa vida familiar e comunitária. As janelas pequenas protegiam do calor, e o ambiente era mantido limpo com vassouras de palha e cinzas espalhadas no chão para absorver a umidade. A vida cotidiana em Canaã mostra que, mesmo sob uma cultura espiritualmente corrompida, havia organização, criatividade e senso de valor na rotina. Os israelitas, ao entrarem na terra, adotariam muitos desses costumes, mas sempre sob o filtro da lei, que ensinava até como se comportar à mesa ou manter a pureza do corpo, como vemos em Deuteronômio capítulo 23, versículo 12 ao 14. Era na rotina, e não apenas no templo, que a fidelidade a Deus se expressava. A justiça nas cidades cananeias era marcada por uma mistura de tradição oral, autoridade régia e influência religiosa. Cada cidade-estado possuía um sistema jurídico próprio, geralmente centralizado na figura do rei ou de um conselho de anciãos. Esses líderes julgavam disputas civis, casos de roubo, adultério, agressão e questões de herança. Não existia uma lei nacional uniforme, mas sim códigos que variavam de acordo com os costumes locais e as orientações dos deuses que ali eram adorados. O rei, além de governar, também era considerado o representante dos deuses e, por isso, tinha autoridade para interpretar a vontade divina nas decisões judiciais. As punições eram severas e muitas vezes públicas. Amputações, açoites, prisão em jaulas de madeira e até execuções faziam parte das sentenças aplicadas. A ideia era não apenas punir o culpado, mas gerar medo nos demais. A pena de morte era comum para crimes de traição, assassinato ou profanação dos templos. Em certos casos, até a família do réu poderia ser responsabilizada, reforçando o senso coletivo de culpa e honra. A vingança de sangue, o direito de um parente próximo vingar a morte de um familiar, também era amplamente praticada, embora em algumas cidades houvesse mediações que evitavam o derramamento contínuo de sangue. Além disso, muitos julgamentos eram conduzidos por meio de juramentos ou rituais. Acusados eram submetidos a testes divinos, como passar por fogo ou beber poções, acreditando-se que o verdadeiro culpado seria revelado pela manifestação sobrenatural da justiça dos deuses. Essa prática refletia uma justiça baseada no medo e na superstição, onde a verdade muitas vezes era obscurecida por manipulações e favoritismos. Quando Israel entrou na Terra Prometida, Deus apresentou um padrão totalmente diferente. A justiça deveria ser administrada com equidade, sem acepção de pessoas e com testemunhas confiáveis. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 18 ao 20, o Senhor ordena a nomeação de juízes em todas as cidades, com a clara instrução: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. A justiça de Deus visava proteger os inocentes, corrigir os culpados e manter a santidade da comunidade. O contraste entre os sistemas cananeus e o sistema divino era evidente. Enquanto em Canaã a justiça podia ser arbitrária e cruel, a lei do Senhor buscava equilíbrio entre verdade e misericórdia. Ao estabelecer seu povo naquela terra, Deus não apenas mudou o domínio político, mas também reformou completamente a estrutura de justiça, começando nos portões da cidade e alcançando os corações. A Terra Prometida, antes de se tornar o lar de Israel, já estava sob os olhos do Criador. Canaã não era um espaço geográfico qualquer.
Era um território carregado de propósito espiritual. Quando Deus prometeu a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, que daria aquela terra à sua descendência, ele já conhecia cada povoado, cada altar idólatra e cada injustiça cometida naquele solo. A promessa, portanto, vinha acompanhada de uma missão: transformar uma terra corrompida em um lugar consagrado ao nome do Senhor. Por 400 anos, Deus suportou com paciência os pecados dos cananeus, como mencionado em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, onde ele declara que a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Essa espera revela não apenas um Deus de juízo, mas de longanimidade. Ele deu tempo para o arrependimento, mas quando esse tempo se esgotou, o juízo veio, não como um ato de destruição cega, mas como cumprimento de uma justiça adiada. A chegada de Israel não foi apenas uma conquista militar, mas uma limpeza espiritual de uma terra que clamava por restauração. A redenção da terra não viria por espada apenas, mas pela presença da justiça, da adoração verdadeira e da aliança renovada. Deus não desejava apenas expulsar os povos, mas estabelecer um novo padrão de vida. Cada tribo israelita, ao receber sua porção de terra, era chamada a santificar aquele espaço, arrancando os altares pagãos, erguendo memoriais ao Senhor e ensinando seus filhos a temerem o Deus único. A terra seria abençoada ou amaldiçoada conforme a obediência do povo, como ficou claro em Deuteronômio capítulo 28. Contudo, mesmo após a conquista, Canaã nunca deixou de ser um campo de batalha espiritual. O coração humano continuou oscilando entre a fidelidade e a tentação, e a terra refletia esse conflito. Profetas choraram sobre seus montes, reis travaram guerras por seus vales, e o próprio Jesus, séculos depois, caminharia por aquelas terras, agora chamadas de Judeia e Galileia, trazendo a redenção final que só ele poderia oferecer. Canaã, sob os olhos de Deus, é o retrato de uma terra que, apesar de sua corrupção, foi escolhida para manifestar a glória divina. Foi ali que promessas se cumpriram, que juízos foram executados e que a esperança da redenção começou a brilhar. E ainda hoje, cada passo de fé em obediência à palavra transforma qualquer terreno árido em terra santa. Porque onde Deus habita, até o chão se torna promessa. Tem coisas que a gente vive e tem verdades que a gente reconhece só depois de ouvir com calma. Se esse vídeo te fez lembrar, pensar ou enxergar algo que ninguém nunca te contou sobre aquela terra, deixa um comentário aqui. Sua visão pode enriquecer o entendimento de muita gente. E aproveita para compartilhar com quem você sabe que valoriza uma boa verdade contada com profundidade. E claro, se ainda não se inscreveu, esse é o momento certo.